Ou θ é igual a quê? 2π sobre 3 mais o quê? Mais κπ, onde K é inteiro. E daí eu tenho mais 4 pontos. Daí os pontos de intersecção. Quais são os pontos de intersecção? Vamos lá. K igual a 0. K igual a 0. Aí preste atenção, ó. K igual a 0. O ângulo, π sobre 3, o raio quanto? Menos 1. Menos 1. Então, menos 1, ó, venha para cá, ó. Ângulo π sobre 3. Onde é que está o ângulo π sobre 3? Está aqui. Mas o raio é menos 1. Desculpe, π sobre 3 não está aqui, não. π sobre 3 é aqui. Só que o raio é menos 1. Então, eu estou botando que ponto? Ponto F. Esse é o ponto F. O ponto de coordenadas polares. Raio menos 1, ângulo π sobre 3. Faz K igual a 1. Π mais π sobre 3. Dá quanto? 4π sobre 3. Rθ. O raio menos 1. Aonde está o 4π sobre 3? 4π sobre 3. Tá quanto, hein? É 4π sobre 3, é? É. Entendeu? É. Π mais π sobre 3. Ah, sim. 4π sobre 3 está aqui. É o ponto F. Só que o raio é menos 1. Então, o ponto B. Não é o ponto F. O ângulo está aqui. Mas o raio é menos 1. Então, eu vou achar o ponto B. Então, esse é o ponto B. Próximo. Que ângulo? Daqui não adianta sair mais, ó. Aí, exauriu tudo, esgotou. Porque quando K é 2, 2π mais π sobre 3, eu caio nesse ponto. Quando K é 3, eu caio aqui. Tá? Não adianta mais, não adianta mais. Exauriu. Então aqui, ó, agora vamos para cá. 2π sobre 3, né? Ó, 2π sobre 3, raio menos 1. Onde é que está o 2π sobre 3? Ó, fechando. 2π sobre 3 é o C. Só que o raio menos 1, então eu achei o ponto G. Tá? E, finalmente, K igual a 1. 2π sobre 3 mais π dá 8π sobre 3. Tá certo? 8π, é 8π sobre 3? É. 2π sobre 3 mais... Que 2π sobre 3? Besteira. 2π sobre 3 mais π. 5π sobre 3. Raio menos 1. 5π sobre 3. Onde está? 5π sobre 3 dá o A. Dá o quem? Dá o G. Desculpe, dá o ângulo aqui, né? Mas o raio é menos 1. Então eu encontrei o ponto C. Então está aqui o ponto C. Às vezes a gente confunde. Tá aí. Então pronto, morreu. Está aí os 4 pontos. Os 8 pontos no total. 8 pontos. 4 deles passam pela solução dessa equação. E os demais 4 passam pela solução dessa equação. Então, que fique bem claro. Se eu tenho uma curva alfa dada por uma equação R igual, aqui acabou, tá? Dada por uma equação R igual a F de θ, e eu tenho uma curva beta dada por uma equação R igual a quê? A G de θ. A resolução dessa equação não necessariamente te dá todos os pontos de intersecção. O que te dá todos os pontos de intersecção é, para cada I e para cada J, você resolver essa equação. Menos 1 elevado a I, F de θ mais Iπ, igual a quê? Menos 1 elevado a J, G de θ mais JB.
Tá certo? E J inteiros. Então, é a resolução de cada uma dessas equações que te dá todos os pontos de interseção. Porque a solução de cada equação te dá par de coordenadas polares de pontos que estão na intersecção das duas curvas, alfa e beta. Ficou bem claro, né? Isso aí. Tá? Então, pronto. Resolvido isso, agora eu abordarei outro problema. Problema de encontrar reta tangente a uma curva em coordenadas polares usando o arsenal de coordenadas polares. Tá? Muito embora eu vá por reta tangente, é cálculo. E isso foi abordado para gráfico de função no sistema de coordenadas cartesianas. Então eu precisarei da conversão de coordenadas polares para coordenadas cartesianas para atacar esse problema. E muito ferramental de cálculo. Como? Regra da cadeia, teorema da função inversa. Por quê? Seguinte. Lá. Ó. Aqui. Sistema de coordenadas polares. Polo. Aqueles auxiliares, né? Que corresponde aqui. Π sobre 2. Π. 3π sobre 2, o padrão de sempre, 0, 2π, tá? E aí eu tenho aqui uma curva em coordenadas polares, tá? Uma curva alfa, dada por uma equação diferenciável, tá? Então, sejam, situação é, sejam f uma função diferenciável, e alfa, a curva polar dada pela equação polar R igual a f de θ. Então você tem a curva alfa dada pela equação polar F de θ. E para um θ em particular, está aqui, eu quero achar a reta tangente, essa reta T tangente aqui. E como eu já tenho um ponto por onde ela passa, para achar essa reta tangente, eu só preciso achar essa inclinação. Entenda essa inclinação. Veja bem, entenda a inclinação. Desculpe, a inclinação sempre tem. O que não necessariamente eu tenho é a tangente da inclinação. Que se a inclinação for horizontal, aí você faz a conta em outra situação, tá? Mas se você sabe fazer aqui, você sabe fazer quando não, o alfa é igual a π sobre 2, por exemplo. Então, olha, seja f uma função diferenciada. O que dá a reta tangente? Derivada. Mas para ter derivada, é derivada do gráfico, né? Eu tenho derivada de uma função. Então, eu tenho que perceber isso localmente como o gráfico de uma função. Não necessariamente uma função no sistema de coordenadas. Então, eu vou acrescentar aqui um sistema de coordenadas no modelo padrão, onde isso aqui vira o eixo das ordenadas e esse aqui é o eixo das abscissas. E ainda vou supor que localmente a curva é o gráfico de uma função, coisa que eu posso supor, tá? Assim, tem isso? Eu posso supor que isso aqui localmente, aqui, ó, pelo menos o esboço, isso aqui seja localmente o gráfico de uma função. E vejam, eu vou acrescentar essa suposição aqui. Essa proposição aparece
com uma desigualdade. Seguinte. Observe, ó. Tem-se. Quais são as equações que transformam de coordenadas polares para coordenadas cartesianas? X é quem? É R cosseno θ. Onde o R é f de θ, viu? Não esqueça, o R é f de θ, ou seja, x é função de θ. E função diferenciável de θ, porque se f é diferenciável, tem a derivada, né? Então, cosseno de θ tem derivada em relação a θ, R, como é R é f de θ, então, isso aqui tudo, com produto de funções diferenciáveis, é uma função diferenciável em θ. E, mesma coisa por y. Y é igual a R, o quê? Seno de θ. Daí, eu te pergunto, quem é dx dθ? Dx dθ quem? É derivada de R em relação a θ, de novo, R é f de θ, onde f é uma função diferenciável. Então, aqui é a regra do produto. R não é constante, não necessariamente é constante. Então, é dr dθ cosseno de θ, menos R, o quê? Seno de θ. E quem é o dy dθ? Dy dθ é dr dθ seno de θ, tá bom? Mais R cosseno de θ, ok? Mais R cosseno de θ. Logo, se dx dθ é positivo, isso que faz localmente, isso aqui é o gráfico de uma função. Dx dθ, o x é estritamente crescente com θ. Estritamente crescente com θ. Na realidade, eu posso fazer dx dθ positivo ou dx dθ negativo. Tá? Aqui é uma situação em que o dx dθ é negativo. Porque o θ está aumentando, o x está diminuindo. Então, o x é estritamente decrescente com θ. Mas posso ter o dx dθ positivo. Localmente o gráfico de uma função. Tá certo? Isso aqui é se for na parte de baixo. Ó. Na parte de baixo aqui, tá? Com o θ crescendo, o x cresce. A função é estritamente crescente. Então, vamos abordar essa situação. Na verdade, eu preciso que o dx dθ seja diferente de zero. Tá? Se fosse classe C1, então dx dθ diferente de zero num ponto é diferente de zero numa vizinhança. Então vamos supor assim, dx dθ positivo ou dx dθ negativo. Se dx dθ é positivo ou dx dθ é negativo, vou colocando assim, né, que é o caso aqui, tá? O θ crescendo, o x é estritamente decrescente com θ, você tem o seguinte, vale o teorema da função inversa. Vale o teorema da função inversa. Isso quer dizer que localmente eu posso escrever o θ em função de x. E aí, θ é diferenciável em relação a x. De forma que eu tenho dy dx, a derivada de y em relação a x, pela regra da cadeia, primeiro é dy dθ, vezes dθ dx, tá? Mas isso aqui é, pelo teorema da função inversa, isso é dy dθ sobre o quê? Dx dθ. Tá? Vou colocar aqui. Isso é dy dθ sobre dx dθ, pelo teorema da função inversa, e que, portanto, fica o quê? Fica igual a quem? Dy dθ. Quem é dy dθ? Quem é? Dy dθ é dr dθ, seno de θ, mais o quê? Mais r cosseno de θ, tá? Dividido por quem? Por dx dθ. Dx dθ daqui é o quê? Dr dθ
vezes o cosseno de θ, que é vezes, tá? Menos R seno de θ. Está aqui. A expressão que dá o dy dx, levando para coordenadas cartesianas. Deixa eu esquecer alguma coisa. Levando para coordenadas cartesianas. E tem mais. Se o θ é diferente de π sobre 2 mais κπ, qualquer que seja inteiro, logo você pode até simplificar essa forma. É assim, ó. Logo, se o θ é diferente de π sobre 2 mais κπ, qualquer que seja o k inteiro, essa fórmula fica mais simples nesse caso. Então, o dy dx, quem é? dy dx é igual a, olha aqui, divide tudo pelo cosseno, então fica dr dθ vezes quem? Tangente de θ, tá certo? Mais R sobre dr dθ menos o que? R tangente de θ. Tá aí. Isso, claro, se o θ for diferente de π sobre 2 mais κπ, qualquer que seja k inteiro, porque só tem tangente nessa situação. A fórmula pode ficar até mais simples, tá? Então você tem isso aí. Olha, veja a seguinte situação, ó. Seja R igual a A, seja a curva polar. Bem, vamos considerar a curva polar R igual a A mais A cosseno de θ, onde A é positivo. Então essa curva polar, não sei se você está lembrado, né? Essa é a cardioide. Deixa eu trocar aqui o... Tá? Essa curva polar, ó, amanhã tem aqui. Então, essa curva polar cardioide, você tem aqui o 2A, certo? 2A, A, tá? E aí, essa curva polar é assim. Bom? E agora eu vou fazer um exercíciozinho aqui, é o seguinte. Encontrar a reta tangente nesse ponto. Encontrar a reta tangente nesse ponto. Você vai ver que o desenho vai estar totalmente errado, vai estar incompatível com o que eu vou encontrar. Um pouco, né, só. Então, é achar esse alfa. Se eu achar esse alfa, né, olha aqui, ó. Observe que o alfa, quem é a tangente de alfa? A tangente da inclinação é a derivada, né, ó. Isso aqui é a tangente de alfa. É o dy dx. Se você não tiver isso, ou seja, se localmente não for um gráfico de uma função y com função de x, você tem x como função de y. E aí, em vez de você encontrar dy dx, você encontra
dx dy. Aí a conta parecida e análoga a outra situação, mas vamos restringir, vamos